Salmo de número 103. Salmo número 103. Entendo que hoje os irmãos vão ouvir salmos, né? À noite, o pastor Brian também vai expor um salmo das Escrituras. Salmo de número 103. Nós vamos ler o salmo todo. Nós vamos passar a exposição dele. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus Santo, pelo privilégio que o Senhor nos concede, podermos ouvir a tua voz e então aprender da tua verdade, do teu ser, da tua obra, e sabermos, ó Deus, segundo a tua palavra, como devemos viver e como devemos andar, o que devemos crer. E sabemos ainda, ó Deus, que temos da tua parte o socorro essencial do Espírito Santo. E sem ele, e sem a obra dele, poderíamos ouvir, mas não entenderíamos. Poderíamos até, ó Senhor, compreender algumas coisas, mas não para vivermos segundo elas. Por isso nós clamamos o teu socorro e a iluminação do teu Espírito, a fim de que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. O salmo que nós acabamos de ler e que nós vamos expor, irmãos, ele é um salmo que ele está praticamente na seção final do livro 4. Entende? O livro 4, o salmo, lembre-se que o saltério ele é dividido em 5 livros. Ele é dividido dessa forma, né? E em cada seção final você tem declaração de doxologia. Por exemplo, você tem o salmo que vai do 1 ao 41,
não é? Que no finalzinho do 41 você vai encontrar declarações como o Senhor seja glorificado, amém, amém. Então você tem o Salmo que vai continuar e você vai perceber que até o 70, 71, você vai encontrar o final, o fechamento de um outro livro do Saltério. Depois, no 89, o fechamento do terceiro livro do Saltério. Posteriormente, no 106, o fechamento do quarto livro do Saltério. E do 107 ao 150, o quinto livro do Saltério. E todos esses livros, eles têm uma estrutura. Tem um teólogo muito conhecido nosso, chamado Palmer Robertson, que ele tem um livro chamado O Fluxo dos Salmos, que foi até traduzido pela Cultura Cristã agora, se eu não estou equivocado. A Cultura Cristã é a editora da Igreja Presbiteriana. E nesse livro, Palmer Robertson defende especificamente que os salmos, os 5 livros do Saltério são divididos da seguinte forma, não é? Então ele pega o primeiro livro e diz que ali ele está falando de um conflito, não é? O segundo livro ele fala que é o período da comunicação, quando a verdade é anunciada. O terceiro livro que termina especificamente no 89, ele é o período em que Israel vai passar pelo conflito do cativeiro. No terceiro período, o quarto livro do Saltério, que vai encerrar no 106, ele diz que ali é o período da maturação. Não é? O período em que eles estão no cativeiro vai até o 89 e até o 106, ali, ele é o período da maturação dentro do cativeiro. E do 107 ao 150 ele chama de período da consumação, quando então ali o Senhor está falando de um período em que eles vão voltar à sua estrutura e vão viver numa terra restaurada, no santuário edificado. E é por isso que o último Salmo 150 termina quando descreve exatamente isso, aleluia. Ele começa assim, aleluia, e termina com aleluia. E você vai perceber que os 5 últimos salmos do Saltério, que é o 146, 147, 148, 149 e 150, todos eles começam e terminam com aleluia. E dentro dessa estrutura, o 150 termina dizendo, né, que nós devemos louvar ao Senhor no seu santuário. É como se toda a história estivesse sendo conduzida para que o povo voltasse à terra de Israel, a restauração plena. E o ponto final é exatamente a adoração. Eles retornam ao santuário para cultuar. Mas o Salmo 103, ele faz parte da última parte do livro 4. Da última parte do livro 4. Se você lembrar muito bem, o livro 3, que está lidando com o cativeiro particularmente, ele tem um único salmo em todo o Saltério que não tem esperança. É interessante isso. Você vai perceber o Salmo 88, que muitos pregadores vão falar nesse salmo e vão lhe dar, eu já vi até material na área de aconselhamento bíblico, quando tudo dá errado, quando não tem esperança, não é? O Salmo 88, que ele não tem, em canto nenhum dele, esperança explícita, como em todos os livros tem. Como, por exemplo, o Salmo diz, Senhor, como tem aumentado o número dos meus inimigos. Mas ele diz, eu espero pela salvação do Senhor, sempre há uma expectativa de redenção. O 88 é uma descrição que não tem saída. Mas provavelmente a razão pelo qual ele está sendo colocado ali é porque no 89, que é o salmo que encerra o livro 3, você vai ter a declaração de que Deus pegou, e é interessante, ele pegou a coroa do rei e jogou no pó, e o trono e lançou no chão. Ele está dizendo ali do cativeiro, quando tudo foi destruído. Mas ao mesmo tempo, no Salmo 89, você tem a declaração que se os meus filhos pecarem e quebrarem a minha lei, eu os açoitarei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele. Ele diz, eu não vou mentir. Deus disse, o que eu prometi a Davi eu vou cumprir, eu usarei de misericórdia para com eles. Então o Salmo 88 ele tem que ser lido em conjunto com o Salmo 89. Porque ele é o único salmo que não tem esperança, mas ele é o último salmo, antes do 89, especificamente aqui, que vai tratar do período em que Israel vai ser lançado fora, o trono destruído, rei lançado fora da terra, mas o Senhor vai enchê-los de esperança.
O Salmo 4, então, o livro 4, então, ele entra exatamente lidando com isso. E o que é interessante, o Salmo 4 começa com o Salmo 90, que é o Salmo de Davi, o Salmo de Moisés. É bem interessante ele falando do Deus que é fiel, de eternidade a eternidade. Ele entra descrevendo a fidelidade de Deus, o Deus que não muda. Ele diz: antes, Senhor, que o monte existisse, Tu és Deus. E a ideia é exatamente essa. E por que Moisés é tão importante aqui? Lembre-se que no salmo que nós acabamos de ler, no 103, Davi, que é o autor desse salmo, ele faz menção de Moisés. Ele diz: o Senhor revelou os seus caminhos a Moisés. No verso 7 a 8, ele vai voltar ao tema de Moisés. E você vai perceber que o Salmo 104, o Salmo 105 e o Salmo 106, que encerra o livro 4, ele tem uma história do Pentateuco inteira. É bem interessante isso. O 104 é o Salmo da criação. Só você abrir sua Bíblia lá, você está com o 103 aberto, é só virar a página e você vai encontrar o 104, ele fala sobre o Deus que criou os céus e a terra. O Salmo 105, ele vai lidar com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele vai falar da história deles até eles chegarem no Egito. E o Salmo 106, ele vai falar do Israel sendo liberto do Egito e caminhando pelo deserto até a terra prometida. Ele vai falar dos pecados gravíssimos de Israel. Entenda, o Salmo 90 é o que abre as portas do livro 4, e ele é o Salmo de Moisés. E os livros e os salmos que terminam o livro 4, eles são literalmente salmos que contam a história do Pentateuco. E o próprio Davi, que escreve o Salmo 103, faz menção ao que Deus fez a Moisés, no 103. Se você ler o 106, é a história do pecado de Israel. Ele vai falar ali do bezerro de ouro, ele vai falar de coisas gravíssimas que Israel cometeu contra o Senhor. É por isso que faz menção, a porta de entrada dessa sessão é: o Senhor é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Como que o povo que está no cativeiro porque cometeu pecado gravíssimo de idolatria, qual é a nossa esperança? Para que você não tenha dúvida que o encerramento do Salmo trata desse assunto, do cativeiro. Abra comigo o Salmo 106, por favor. Finalzinho do Salmo 106. Lembre-se que ele está encerrando o livro 4. E você vai encontrar no verso 46 em diante a seguinte palavra. 46 em diante, melhor dizendo, do Salmo 106. Fez também que lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor. Entenda, aqui é um clamor: congrega-nos de entre as nações. Salmo 107, que inicia o livro 5, ele começa assim no verso 1 em diante: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos, remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do norte e do mar. Bendito, benigno, bendito seja o Senhor, que nos congregou de entre as terras do Oriente. O Salmo 106 termina no verso 47 dizendo: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações. O 107 começa: e Ele nos congregou. E Ele atendeu a nossa oração. O 106, então, lembre-se, ele está falando literalmente aqui, irmãos, daquilo que nós chamamos do período final do cativeiro, que é o período em que
eles estão passando por um processo de maturação. Eles estão aprendendo, estão entendendo o que é o cativeiro e o que Deus está fazendo com eles ali. Então o Salmo 103, ele é aquele salmo que introduz essa sessão. Porque ele é tão importante? Porque ele vai fechar uma estrutura que vai abrir a sessão do retorno do cativeiro. Qual é a esperança que Israel vai ter, irmãos, para que eles possam ser restaurados? Qual a esperança que Israel pode ter para que eles retornem à terra? Se os seus pecados são dignos da condenação eterna. Que esperança têm eles? Dessa forma, o Salmo de número 103, nós passamos agora a analisar. Ele tem em si alguns aspectos que nós precisamos entender muito bem antes de lidar com alguns detalhes mais íntimos, mais particulares do texto. Veja como é que o Salmo começa. Ele começa com um louvor a Deus. E o Salmo, ele começa exatamente expressando o louvor a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. E você vai ver que ele também encerra com louvor ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Assim como ele começa, ele também termina. Só que na doxologia final, ele termina dizendo: os anjos glorifiquem, a criação bendiga ao Senhor, todos os seus ministros, todas as suas obras. E ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmo é um salmo exatamente de louvor ao Senhor. Ele vai animar a sua alma, ele vai levar a sua alma de modo claro a ter uma direção elevada da sua grande tarefa. Sabe qual é, irmãos? Bendizer ao Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que está em mim bendiga o seu santo nome. Ele mesmo e todos os homens eram insuficientes para poder oferecer a Deus louvor segundo a grandeza dos benefícios do Senhor. Daí ele convoca os anjos, ele convoca a criação, ele convoca toda a obra de Deus para que bendiga ao Senhor. Ele diz: somente o que eu vou dizer a Deus é importante, mas é tão grande o que o Senhor fez por nós. O desejo do meu coração é que toda a criação renda louvores ao Senhor. Nós somos tão incapazes de compreender a grandeza e a excelência de Deus, irmãos, que nós não podemos oferecer um louvor a Deus adequado, porque a excelência dele vai além da nossa própria capacidade de entender e até mesmo da multidão dos benefícios que ele nos dá. Mas nós somos capazes de uma coisa, de esquecer. Daí ele pede: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós somos capazes disso, isso é claro. Nós não somos capazes de oferecer o que é perfeito a Deus, mas nós somos capazes de nos esquecer dos benefícios do Senhor para conosco. E tudo que está em mim bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Não te esqueças de nenhum só. Nós estamos mais preparados, irmãos, para estender as mãos para receber misericórdia, do que elevar o nosso coração para reconhecer que recebemos do Senhor com gratidão. Nós somos prontos a estender a mão pedindo socorro, mas nós não somos tão prontos para de coração elevarmos o nosso pensamento, a nossa alma em gratidão por aquilo que temos recebido do Senhor. As bênçãos recebidas aqui, elas devem elevar a alma.
E essa elevação da alma é a grande obra do homem como criatura divina, irmãos. É a grande obra de toda a criatura. Elevar a alma em gratidão ao Criador. Só que aqui, entenda, Davi, você vai perceber que o Salmo 103 é o Salmo de Davi, tem lá o título, mas o 104, o 105, o 106 não tem autoria. Não significa dizer que não é Salmo de Davi. É comprovado que não precisa fazer, você coloca o que dá entrada na estrutura e todos os outros são tratados como Salmo também de Davi. É assim que funciona normalmente. Mas o ponto em questão é, por que ele coloca Davi no 103? Quando ele colocou Moisés no Salmo 90, abrindo a seção do livro 4, porque a grande lógica aqui é que Davi está falando particularmente da sua vida. E aqui eu quero fazer já uma conexão direta para que quando nós vamos fazer algumas aplicações, você entenda a lógica da aplicação. Perceba, quem é o autor do Salmo aqui, humanamente falando? Davi. Então, a história que está sendo contada é a história que Davi viveu particularmente. O perdão ele recebeu dos seus pecados. Isso é importante frisar. Mas ele está vivendo uma situação tão grave aqui, tão profunda aqui, que ele vai remeter à história para poder entender o que Deus está fazendo e pode fazer com ele. Ele então volta para Moisés e diz, olha, o Senhor revelou o teu caminho a Moisés. E o que é que ele diz sobre o que ele revelou a Moisés? É só ver o verso seguinte, que o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo. Esse Moisés que ele cita aqui e o tempo que ele utiliza está lá em Êxodo 34, que vai da seção do 32 ao 34, que é a história do bezerro de ouro. Esse texto é usado no período do cativeiro babilônico. Ele foi escrito por Davi no período da vida de Davi e foi organizado para ser lido no período do cativeiro babilônico. E Davi, preste atenção, Davi aqui, ele é aquele que está passando por um pecado gravíssimo, que é digno de morte, e ele então volta a história para um período em que Israel viveu uma época em que estava pronto para ser destruído e Deus usou de misericórdia. Então ele vai dizer, olha, Israel estava pronto para ser destruído e Deus foi misericordioso com ele. Eu estava pronto para morrer e Deus foi misericordioso comigo. Agora Israel vai dizer no cativeiro, estávamos prontos para sermos destruídos e o Senhor usou de misericórdia para conosco. Você entende? A lógica o princípio é o mesmo. É usado aqui, é por isso que a ordem, a organização canônica é tão importante. Porque ele clama, Senhor, no 106, resgata-nos de entre as nações. E o 107 diz, o Senhor nos resgatou de entre as nações. Então o Senhor foi misericordioso para com eles. Como eu posso me valer dessas histórias? Esse é o grande ponto. Como é que nós poderíamos homileticamente dividir o Salmo? É só para que você entenda, irmãos, que aqui nós estamos falando de uma estrutura de um Salmo que é bem longo, não é? Mas rapidamente eu só queria mostrar para vocês alguma divisão para que não fique ele solto completamente. E a divisão do Salmo seria mais ou menos assim. Você vai perceber que nós temos aqui um período no texto em que ele vai descrever o momento em que ele faz um tipo de doxologia na entrada. Depois, ele divide na segunda parte, quando ele entra para falar quais são os benefícios. Não te esqueça de nenhum dos benefícios. E logo na sequência ele diz, quais são os benefícios? Aí ele começa pelo primeiro, é ele quem perdoa as nossas iniquidades. Então eu tenho aqui uma estrutura que ele vai descrevendo todos os benefícios da parte do Senhor. Posteriormente, quando ele termina nessa descrição, ele retoma as consequências disso, os benefícios disso. Então ele nos trata como Pai, ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque os nossos pecados foram perdoados. Nós que somos aqueles que temem a Deus, nós somos tratados dessa forma. Então, eu bendigo ao Senhor
por causa dos benefícios. Quais são os benefícios? A porta de entrada. Primeiro, Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Ele quem redime a nossa alma da cova, o nosso corpo. Ele quem nos faz viver muito tempo. Essa é a lógica que ele vai descrevendo no Salmo. Depois ele começa a falar dos benefícios disso. Então, agora, porque o meu pecado foi perdoado, ele diz, agora eu sou tratado como filho. Ele não me trata segundo as minhas ações, a minha natureza, ele sabe que eu sou pó. Então, ele me diz, o modo como ele me trata é diferente. Ele me disciplina, ele mostra o meu pecado, mas ele não muda a relação comigo. Ele é meu pai. E aí encerra a sessão com uma convocação última para o louvor de novo. Agora toda a criação. Veja, é tão grande o que o Senhor fez. Ele começa dizendo, Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos benefícios. Esses são os benefícios. Esses são os resultados dos benefícios. E por isso, não apenas a minha alma deve louvar o Senhor, mas toda a criação, porque foi extraordinária a obra do Senhor para comigo. E veja que isso dá um gancho perfeito para o Salmo 104, quando ele vai descrever a obra da criação. Toda a criação foi criada, foi feita para o louvor da glória de Deus. Daí o Salmo 104, ele entra descrevendo exatamente a história da criação. Essa estrutura do Salmo 103, com esse contexto da história de Davi, sendo ele o autor, com essa relação direta com o passado, com o período do período de Israel, com o pecado do bezerro de ouro, e com o Salmo sendo situado particularmente num contexto em que ele está tratando do período do cativeiro babilônico, e você vai encontrar o significado exato do que está acontecendo aqui. O que é exatamente que está acontecendo com Davi aqui? Qual é o grande pecado de Davi, por qual ele está sendo tratado aqui no texto? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Quais são os benefícios do Senhor? Por quê, irmãos? Porque o primeiro benefício é esse. Porque ele não disse, é ele quem restaura a sorte de Israel, é ele quem nos santifica. Ele não diz isso como parte inicial. Ele diz exatamente assim. É ele quem perdoa, é ele de fato quem perdoa. O que significa essa expressão? É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu tenho a certeza de que o Senhor é aquele que deve ser exaltado com toda a minha alma e por tudo que ele fez, mas eu vou começar a descrever o que ele fez. E eu digo, é ele quem perdoa. Primeira coisa importante, irmãos, é o reconhecimento de Davi naquilo que a teologia bíblica muito claramente nos ensina. Só Deus pode perdoar pecado. O que ele está tratando aqui não é o pecado que ele cometeu contra alguém particularmente, que precisa ser restaurado a sua relação com alguém, não é nada disso. Ele está falando aqui que ele pecou contra Deus. E que ele pecou, e o pecado que ele cometeu, é interessante que ele vai, no Salmo 51, ele diz, contra ti somente eu pequei. É óbvio que ele pecou, foi a quebra do mandamento, foi a segunda tábua da lei, segunda parte da lei. Mas é a lei de Deus, ele quebrou. Essa é a gravidade do pecado. Quando nós pensamos na segunda tábua apenas como relacionamento horizontal, e o nosso trato horizontal, e as nossas relações horizontais, e nós nos esquecemos que seja a primeira lei dos 10 mandamentos, ou a 7ª lei dos 10 mandamentos, irmãos, nós pecamos contra a lei de Deus, isto é, contra o próprio Deus. E isso não importa. Não é porque eu pequei contra meu irmão que eu não pequei contra Deus. E a gravidade, é isso que é o ponto. Eu não vou entender a gravidade do meu pecado se eu não entender o aspecto vertical do pecado. Enquanto eu lido com o pecado apenas no caráter horizontal, nas minhas relações, eu lido sempre no aspecto humano. Eu não tenho a consciência disso. O Senhor diz
Só Deus, a Escritura diz, só Deus pode perdoar pecado. Lembra-me em Números, num texto específico, quando Israel também está diante de uma grande dificuldade por causa do pecado, Moisés roga a Deus e diz assim: Senhor, mostra a tua força e perdoa o pecado do teu povo. É interessante que quando ele mostra a sua misericórdia, ele está dizendo, entenda, irmãos, não é fraqueza. A misericórdia não é fraqueza. Moisés diz: mostra a tua força. É por isso que só Ele pode perdoar pecado, porque ninguém tem todo o poder como Ele. Porque o perdão do pecado não é a ira de Deus contra mim, é Deus se voltando contra Ele mesmo. Isso que é extraordinário no perdão do meu pecado. Por isso só Ele pode perdoar pecado. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Não é outro. Não há ninguém mais que possa fazer. É Ele quem perdoa. Porque essa, sendo a primeira declaração, é a porta de entrada para as outras. Para as outras, irmãos. E aqui é um elemento importante. Todas as outras bênçãos, elas procedem do perdão do pecado. Se o meu pecado não for perdoado, nenhuma outra bênção do Senhor eu terei. Não há como você imaginar outra coisa. É a coroa. É a coroa das bênçãos. Não há como você ser santificado, como você ter esperança, se o teu pecado não for perdoado. Stephen Charnock, no livro dele sobre Deus e o seu ser e os seus atributos, ele diz assim: o principal intento de Cristo foi a expiação do pecado, a redenção da iniquidade, a aquisição das outras bênçãos eram consequência dessa. Sem essa, nenhuma outra viria. É como se você imaginasse há um canal, um rio que vai descer e regar toda a cidade e vai fazer a cidade de Campina Grande não ter problema mais com água, mas há um problema lá em cima. Alguma coisa impede a saída da água. Se você não tirar aquele impedimento, não vai fluir a riqueza pela cidade. Se o meu pecado não for perdoado, não vai fluir as riquezas de Deus sobre a minha vida. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. O perdão do pecado, irmãos, ainda citando Stephen Charnock, o perdão do pecado é virtualmente todas as bênçãos de Deus. Deixa eu lhe dizer isso mais, irmãos. Pode me faltar tudo nessa vida. Se o meu pecado for perdoado, eu sou o homem mais rico dessa terra. Davi era perito nessa verdade, em declarar essa verdade. Jeremiah Burroughs, um outro puritano do século XVII, dizia: nenhum filósofo conceitou felicidade como Davi o fez, sendo rei de Israel e poderoso. Ele não disse: feliz o homem que tem um reino para governar, feliz o homem que tem poder sobre as nações, feliz o homem que tem servos para servi-lo. Ele diz: feliz o homem cujo pecado é perdoado.
Ele não muda esse conceito aqui, ele diz: olha, bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Ele não começa a falar daquilo que ele ganhou, ele fala com toda a força: é Ele quem perdoa. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, todas elas. É por isso que a parte B do mesmo verso diz: quem sara todas as tuas enfermidades. Onde o pecado é perdoado, a alma é renovada. Ele quem cura todas as tuas enfermidades. Onde a culpa é retirada, a deformidade e a doença da alma é curada. Perdão, irmãos, é uma misericórdia completa. Ela nunca vem sozinha, jamais. Quando nós temos interesse em Cristo, entenda isso como aquele que levou sobre si, ele diz, sobre suas pisaduras, por causa das suas feridas, nós fomos sarados. Quando nós sabemos disso, quando eu digo por sua obra eu fui perdoado, eu também recebo dele, e pelo seu sangue, pelas feridas dele, eu encontro a paz, eu sou sarado, eu sou curado. O mesmo sangue que perdoa a minha dívida, o mesmo sangue sara a minha alma. A minha paz dependia dele. Por suas pisaduras nós somos sarados, Isaías 53. Quando a nossa alma é renovada, quando o nosso pecado é perdoado, a nossa alma é plenamente renovada em bênçãos, em percepções, em concepções da vida como nunca antes. O perdão do pecado é tão glorioso, irmãos. Chega até a confundir a ideia de que nós não precisamos mais de mestres. Como está lá em Hebreus 10, diz assim, quando ele fala sobre a nova aliança, citando de novo o que o Senhor faria na aliança conosco, ele fala diretamente que ele escreveria a lei no nosso coração e não haveria mais necessidade de que se ensinasse, porque desde o menor até o maior, todos me conheceriam. Aí tem uma vírgula, uma cláusula e uma conclusiva. E a lógica é, sabe por que ninguém vai precisar me ensinar? O texto diz, porque ele perdoou os nossos pecados. Ninguém vai poder te ensinar isso. Nenhum seminário vai te dar capacidade para isso. Não é a negação da necessidade do pastor, dos mestres na igreja, não. É um conhecimento que eu não posso te dar só quando os teus pecados forem perdoados. Desde o menor até o maior, não haverá necessidade que ensine, porque eu perdoarei os seus pecados. Ele quem faz isso conosco. Na sequência do texto, a porta de entrada é o perdão, e na sequência o texto diz, quem sara todas as tuas enfermidades, depois quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele é, irmãos, o autor soberano de todas as bênçãos espirituais, perdoa as nossas iniquidades, cura as nossas enfermidades.
Ele faz tudo isso. Te coroa de graça. Quem da cova redime a tua vida. Ele te tira da morte. Ele te faz ter vida. Você imagina isso, irmãos? Isso aqui está associado à ideia da santificação, tanto quanto a justificação. A alma recebe da parte de Deus não apenas o perdão do pecado, mas também o corpo que vai sendo restaurado. É Ele quem tira a tua alma da cova. É Ele quem te faz viver. E é interessante que essa é uma linguagem que Paulo utiliza em Efésios, por exemplo. Em Romanos, outra vez, ele usa esse tipo de linguagem. Ele diz assim: agora Ele nos tirou da morte para vivermos em novidade de vida. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele para vivermos em novidade de vida. Esse é o ponto. Nós estávamos mortos, Ele perdoou os nossos pecados e nós passamos agora a viver uma outra vida. Ele redime a minha alma da cova. Agora entenda por que a cova é tão importante aqui. Mas a cova, Ele redime a minha alma da morte. Entenda a associação com Davi, o que está acontecendo aqui. E aí eu vou voltar um pouco àquela concepção da estrutura, para que você entenda o que Davi está intentando aqui para nós. Fundamentalmente uma coisa. Quando foi que Davi, na sua vida, esteve perto da morte? Desde o dia que nasceu. É difícil você pensar numa história de Davi que a morte não fosse companheira dele. Saul tentou matá-lo algumas vezes, os inimigos, os filhos, rebelião no reino. Então é difícil saber. Mas não é porque ele pecou. Ele não ia ser morto por Saul porque ele pecou. Que pecado levou Davi a estar perto da morte? O adultério. Quando você vai para Samuel, na história que é contado, que está no Salmo 51, você vai encontrar isso lá. O profeta Natan conta a história de um homem rico que tinha um animal de alguém que só tinha um animal. E o homem rico se desfaz daquilo que é do pobre injustamente. E Davi se levanta com ira e diz: esse homem tem de morrer. Então o profeta olha para ele e diz: esse homem é você. Esse homem, Davi, que eu estou me referindo é você, pelo mal que você fez, pelo pecado que você cometeu. Aí, então ele diz: e eu pequei contra o Senhor. E o profeta diz: e Deus já perdoou o teu pecado, não morrerás. Imediatamente a morte se avizinhou dele ali. Ele diz: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Você entende, irmãos, quão próximo da morte ele estava, como o Senhor ia executar juízo sobre ele ali, e o Senhor perdoa o pecado e livra a alma dele da cova. Você entende a razão pela qual esse texto é usado no cativeiro? Israel na cova. E aí Moisés então é citado na sequência. Só você voltar comigo no texto, ele diz: quem da cova redime te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Esse é o Senhor que perdoa os meus pecados. E aí na sequência, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E aí veja o verso 8: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Volte comigo, por favor, lá no livro de Êxodo, irmãos, capítulo 34, apenas o 34. Preste bem atenção. Lembre-se, só situando vocês quanto a esse texto, você já certamente deve conhecê-lo bem, mas do 32 ao 34 se trata do pecado do bezerro de ouro, não é? E o 34 é o encerramento dessa sessão, quando o Senhor vai especificar as seguintes palavras aqui, a partir do verso
10 em diante. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho porque vai ficar mais claro. Do verso 5 em diante. Preste atenção, 34, 5 em diante. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande é misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graças aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança, Quando ele, na sequência, ainda passa a dizer as seguintes palavras: então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Para onde vais? Para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso e fiel, para que não faças alianças com os moradores da terra. E aqui é a sequência que vai dar o argumento para o cativeiro. Eles vão desobedecer essa lei, que Deus acabou de perdoar o pecado de Israel, e disse: eu sou Deus misericordioso, compassivo, longânimo, eu sou esse Deus cheio de misericórdia, então não faça aliança com os outros povos, não o adorem. É o que vai acontecer com Israel, que vai levá-los ao cativeiro. Ele vai conectar a história de Êxodo 34 com a história do povo no cativeiro. Moisés aqui está sendo citado por Davi. Qual é o teu nome? Mostra-me o teu caminho. O teu caminho. Os teus caminhos são esses, Senhor. Os teus caminhos são esses. Eu sou Deus misericordioso, compassivo, longânimo, e me arrependo do mal. O Senhor é quem perdoa os nossos pecados. Israel estava pronto para ser destruído por Deus. Moisés rogou a misericórdia do Senhor, e o Senhor disse: eu terei misericórdia deles. Eu vou revelar o meu nome a eles. E agora, de fato, Moisés, mais uma vez aqui, é citado num outro contexto em que Davi esteve pronto para ser executado por causa do seu pecado. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Ele quem revela a Moisés os caminhos. Ele quem sara a enfermidade do seu povo. O que Moisés experimentou ali, Davi experimenta aqui. O perdão dos seus pecados. Voltando para o texto do Salmo, volte comigo mais uma vez, o Salmo de número 103. Você vai encontrar a razão dessa citação lá. É Ele quem perdoa, Ele quem redime a minha alma da cova, como o texto claramente nos ensina. Ele redime a minha alma da cova. O Senhor poderia ter matado Isaías, ou melhor, Moisés e não fez, poderia ter matado Davi e não fez, porque usou de misericórdia para com eles. Deus perdoou os seus pecados. Essa é a lógica que o texto estabelece, porque a partir daqui, veja as palavras que são utilizadas a partir do verso 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo.
longânimo e assaz benigno, e assaz benigno. Ora, as Escrituras aqui, irmãos, vão manifestar com toda a clareza que o que Deus revelou a Moisés é citado aqui. Não há dúvida que ele está falando do mesmo contexto. O Senhor mostrou o seu caminho a Moisés, como mostrou a mim. Que segurança nós teríamos? Como Deus perdoa os nossos pecados, irmãos? Como Ele perdoa os nossos pecados? Qual a lógica desse perdão? Porque Ele é cheio de misericórdia. É interessante que na sequência do texto de Êxodo, ele revela o texto que é usado em Romanos, por exemplo, que é usado para a doutrina da predestinação. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem eu tiver compaixão. O Senhor revela que Ele poderia destruir Israel e não fez. Ele não fez porque Ele fez um pacto. Ele é fiel ao seu pacto. Ele poderia destruir Davi e não destruiu porque Ele fez uma aliança com ele. O Senhor perdoa o pecado do seu povo. Os benefícios disso, irmãos, passam a ser vistos agora no modo como Ele nos trata. Veja a linguagem que Ele utiliza no próprio Salmo. Acompanhe comigo, Ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, e longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Entenda, aqui ele mostra claramente que o Senhor nos trata não segundo aquilo que nós merecemos. Israel tem esperança. Israel tem esperança. Não por causa da fidelidade de Israel, nem da fidelidade de Davi, mas por causa da misericórdia de Deus. Ele não nos trata segundo o que nós merecemos. Ele não nos dá o que nós merecemos. Era isso que ia ecoar nos ouvidos e no coração de Israel no cativeiro. Sem templo, sem rei, sem terra, longe das instituições divinas, aparentemente estaria completamente destruído. Eles então vão pensar, como o Senhor usou de misericórdia com Moisés, como o Senhor mostrou o teu caminho a Moisés lá na narrativa do bezerro de ouro, como o Senhor mostrou a tua misericórdia a Davi, o Senhor usará de misericórdia para conosco. Nós somos o teu povo. Nós confiamos no Senhor. É por isso que o Senhor não nos trata dessa forma. E o teu perdão, Senhor, é dessa forma. Quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O perdão dos nossos pecados muda a nossa relação com Deus. Agora é pai e filho, não é inimigo. É pai e filho, ele diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor se compadece dele. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Então agora, ele não só exalta a bondade de Deus, e por isso ele bendiz ao Senhor, como ele agora coloca o homem no devido lugar. Entenda, irmãos, a esperança não está em mim. Davi está dizendo, porque ele sabe que eu sou pó, ele sabe quem sou eu.
e os meus dias são rápidos. Olha a expressão no verso 13: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Veja, agora Moisés aqui está sendo citado mais uma vez, quando ele fala o Salmo 91, desculpa, o Salmo 90 particularmente, quando ele diz que Deus é Deus desde toda a eternidade, a sua misericórdia vai de eternidade a eternidade, a fidelidade dele é de eternidade a eternidade. Ele retoma o tema do Salmo que introduz o livro 4. Nós somos como pó, nós somos como a relva, tudo passa. Eu não posso confiar na minha justiça, eu não posso confiar na minha bondade, eu não posso confiar na minha santidade, eu preciso confiar em Deus. E eu não posso confiar senão na misericórdia dele, e a misericórdia dele não tem fim. É nesse contexto de cativeiro babilônico, no qual não no fato de que o Salmo foi escrito no cativeiro babilônico, mas no uso dele no cativeiro babilônico, é que a misericórdia é exaltada mais uma vez. Por exemplo, lá em Lamentação de Jeremias, quando Israel foi destruído pela Babilônia. Lamentação de Jeremias, ele diz: perdi a minha esperança no Senhor. Aí na sequência eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Mais uma vez, é nesse contexto de destruição, e aparentemente eu vou receber o que eu mereço. Se ele me der o que eu mereço, eu estou destruído. O meu pecado é digno de total condenação, eu sou digno do inferno. Mas Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Compadece-te de mim. Eu não creio apenas na tua lei que me condena, e por isso estou eu aqui no fundo do poço, porque quebrei a tua lei, porque eu fui teu inimigo, andando segundo o meu próprio coração, porque Davi destruiu um relacionamento, Davi adulterou, porque Davi cometeu grave pecado, porque Israel se curvou diante de um ídolo. Talvez você tenha cometido um grave pecado, adultério, se você estiver vivendo na prostituição, talvez você viva na pornografia, talvez você viva em mentira, talvez seja essa a tua realidade, e a ira de Deus está sobre você. Mas se você teme ao Senhor, e é por isso que a bênção está diante dos que o temem, o texto diz exatamente assim: o Senhor não nos dará o que merecemos. O Senhor se compadecerá de nós, porque eu não creio apenas na tua lei, eu creio nas tuas promessas. E as tuas promessas dizem que a tua misericórdia não tem fim. E o Salmo 89 diz que ainda que nós andemos longe da tua lei, o Senhor nos açoitará com açoites de homens, mas a tua misericórdia não se apartaria de nós. Eu estou à beira da morte por causa da minha culpa. Tua lei é verdadeira, mas assim também é a tua promessa. Eu creio na tua promessa. Eu espero por ela. Eu espero por ela. Eu olho para mim e vejo quem sou eu. Como eu confiei na minha própria sabedoria. Como eu dei lugar à carne e aos meus maus pensamentos. Tudo que diz respeito a mim é tão rápido. Mas as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim. Não têm fim. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.
Agora, Senhor, eu anseio por voltar a viver uma vida santa, não mais segundo os meus próprios pensamentos. Porque Ele perdoou os meus pecados, eu posso contemplar a grandeza da sua misericórdia, eu posso clamar pela misericórdia de modo mais confortável. Eu posso ser mais confiante em qualquer dificuldade que eu passe nessa terra. Eu posso ser confiante. O Senhor perdoou os meus pecados. Todas as bênçãos do Senhor. E é engraçado, e eu diria a palavra engraçado, mas interessante entender como que a misericórdia, ela não produz, em hipótese alguma, algum tipo de incentivo ao pecado, mas à obediência. É bem interessante isso. Você saber onde você estava. Não é assim o temor humano. A gente, quando teme, está passando por uma tribulação, está vivendo em pecado e vem a tribulação, e a gente, Senhor, me perdoa, eu vou mudar de vida. Aí logo passa a dificuldade, você volta a fazer tudo o que fazia antes. Mas você não faz dizendo que Deus me deu incentivo, não. Você faz com medo. Você sabe que Deus pune o pecado. Quando eu recebo essa graça que perdoa o meu pecado, não é diferente. O que vai produzir em mim é o desejo de não pecar. É por isso que no verso 18 ele diz: para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Você entende? Ele perdoou o meu pecado porque o Senhor foi misericordioso para comigo. E uma marca de que eu sou dele é que eu desejo conhecer a sua lei e guardá-la e obedecê-la e viver segundo aquilo que está escrito na sua palavra. Ele tem uma majestade, irmãos. Deus é majestoso e Ele é digno de receber da nossa parte a honra, a obediência por sua misericórdia e glória. E Ele vai nos proteger segundo essa verdade. Sequência dos versos 19 em diante, ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Mais um tema do Salmo 90. Antes que existisse os montes, tu és Deus. Tu dominas sobre todos os reinos. Agora ele diz: nós estamos debaixo da autoridade, Senhor, de um povo inimigo. Mas o domínio é teu, o governo é teu. Nós não estamos perdidos aqui. O Senhor tem autoridade sobre os reis da terra. É como você imaginar, irmãos, você olha para a nossa nação e vê o que está acontecendo nos nossos dias. E você vê aquilo que Deus ordenou que os magistrados deveriam fazer, que era punir o malfeitor e louvar o que fizesse o bem. E de repente você tem numa decisão dos magistrados, no dia seguinte a cadeia se abre e os marginais saem para as ruas. E saem com o direito de dizer: nós somos inocentes, nós somos gente do bem. E causa um medo, um pânico no coração de muitos.
dizendo: agora, Senhor, nós estamos perdidos, nós estamos destruídos. E nesse contexto, Israel no cativeiro por causa dos seus pecados, e o Senhor exercendo juízo sobre Israel, porque também exerce juízo sobre essa nação, porque uma nação que tem suas cadeias abertas para que os ladrões saiam, o Senhor está dizendo: vocês se arrependam dos seus pecados, abandonem seus pecados, se rendam a mim, porque eu estou exercendo juízo sobre vocês. E o texto diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Tu tens o domínio de todas as coisas, Senhor. De todas as coisas. Como que o perdão do pecado muda a minha visão de todas as coisas. Que conhecimento glorioso eu passo a ter. Ele me livrou da morte. Se o Senhor perdoou o teu pecado, provavelmente você vai morrer antes de Cristo voltar, por causa do nosso pecado em Adão. Se você morrer em Cristo, você vai ressuscitar no último dia com Ele. Ele vai livrar a tua alma da morte. Ele vai me tratar como um filho, e um pai disciplina o seu filho. Eu vou olhar para o bordão que me disciplina e vou ver o amor de Deus, porque os meus pecados foram perdoados. Eu não vou ver a ira de um juiz, eu vou ver o amor de um pai. Eu vou olhar para a minha situação, dizer: meu pai ele não me apoia no meu pecado, por isso ele me disciplina, e me disciplina para que eu volte ao caminho de santidade. Quando ele perdoa os meus pecados, eu passo a ver a minha existência como ela é, e não confiar nela, mas na misericórdia de Deus que se estende de eternidade a eternidade. Eu olho para o cativeiro. O rei teve os seus olhos vazados. O templo está em ruínas. Nós cantamos um salmo que diz: eles nos pedem para cantarmos um cântico, um salmo. Como cantaremos um salmo em terra estranha? Não há alegria. Estrangeiros. Quando o Senhor perdoa os pecados dele, eles dizem: o Senhor domina sobre tudo. Eles estão debaixo do teu governo, assim como minha vida. Houve uma porta de entrada. Abriu a comporta. Meu pecado em Cristo foi perdoado. Todas as bênçãos fluirão. E no final, eu vou dizer: bendizo a minha alma ao Senhor. Mas não é suficiente. Pelo que agora eu sei, pelo que agora eu aprendi com essa obra redentora, o meu anseio é que os anjos, é que a criação, é que os reis da terra, é que os povos do mundo se rendam e glorifiquem ao Senhor, dizendo individualmente: bendize, ó minha alma,
ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sem dúvida, eu posso então fazer essa aplicação para a sua vida, que não estarei incorrendo em nenhum delito interpretativo, creio eu. Se Moisés foi usado por Davi quando ele estava diante de uma iniquidade que era digno da morte, e se esse salmo de Davi foi usado no tempo do cativeiro, quando Israel estava sendo condenado por causa dos seus pecados e não havia esperança na terra, esse texto é para você também hoje. Qual o cativeiro de alma que você está inserido hoje? Que pecado tem tirado a sua alegria de viver? Se você está em Cristo Jesus, está vivendo debaixo da escravidão do pecado. Hoje, você sabe que a lei que te condenou também tem promessas que animam a tua alma. O Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. Ele não nos trata como inimigos, mas como filhos Ele nos trata. Você pode agora usufruir de novo do jardim de Deus. Porque se os teus pecados, e aí eu me dirijo a você que não tem em Cristo Jesus nessa manhã, se você busca a felicidade, você busca sair da angústia, mas os teus pecados não foram perdoados, você não confessou ao Senhor os teus pecados, Ele não perdoou os teus pecados ainda, você pode comer o pão mais saboroso dessa terra, será amargo. Você pode fazer as viagens mais caras desse mundo, você não terá os olhos daqueles que estavam no cativeiro e foram perdoados e começaram a contemplar o que eles eram e o que Deus é na sua essência. Se os seus pecados não forem perdoados, sua alma não será livre da morte. Imagina você saber, ao perdoar o teu pecado, Ele diz, ainda que você morra, você viverá. Se Ele perdoar o teu pecado, Ele livra a tua alma da morte. E todas as outras bênçãos fluirão. Que desejo da nossa alma, que extraordinário é pensar em tudo isso, irmãos, e olhar para o mundo lá fora. Nós que fomos perdoados, nós precisamos dizer que os céus, que a criação, que os homens, que os reis se curvem diante de ti e todos possam bendizer ao teu nome. Particularmente, eu preciso desejar isso. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Senhor Deus, quando recebemos do Senhor
as tuas misericórdias que são imensas, extraordinárias, e que de fato são a causa de não sermos consumidos. Nós exaltamos o teu nome, porque, Senhor, nós somos dignos do inferno, nós somos maus, Senhor Deus. A falta de sinceridade no nosso falar tantas vezes, a maldade, Senhor Deus, no nosso olhar, a impureza. E nós queremos clamar ao Senhor, nós que recebemos das tuas mãos a maravilhosa graça, misericórdia que perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a desejarmos, Senhor, de todo o nosso coração, obedecer a tua lei, servir ao Senhor, andar conforme a tua palavra. Aqueles que se encontram nessa manhã que não te conhecem, Senhor, ó Deus gracioso, revela a tua misericórdia, revela o teu nome, revela a tua glória. Abre os olhos para desses que não te conhecem, para que eles contemplem a glória do teu nome nessa manhã e sejam salvos, Senhor, e livres da morte. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor.